Som? Quem mais? Bom dia, gente. Meu nome é Antônio Vicente. A minha esposa é portadora de ELA há 5 anos. Hoje está lá confinada a uma cama hospitalar, home care, tráqueo, gastro. E a minha pergunta é com relação ao suporte psicológico. Sabemos que as patologias em geral, a pessoa que necessita de suporte psicológico, ela vai fazer lá a sua terapia psicológica e tal, depois de algum tempo ela se levanta e acabou. Na ELA, como é que funciona isso? É uma doença progressiva, né? Então, o suporte psicológico, como que ele deve ocorrer? Acontece isso, bom, depois de um certo tempo, justamente para desenvolver todas essas virtudes que você colocou aí na sua demonstração, há de se ter uma psicóloga ali acompanhando e tal. Agora, vamos dizer, 3 vezes por semana, está lá uma pessoa que vai lá fazer as suas sessões e tal. O paciente ele apresenta uma melhora a tal ponto de eu não precisar mais, diminuo essas sessões e tal, ou até erradico, ela está bem, não precisa mais, ou naturalmente por questão da característica da doença, ela vai necessitar sempre desse suporte e acho até que cada vez mais. Eu gostaria de uma posição sobre isso. Obrigado. Eu vou falar sobre a psicologia, como eu falei da psicologia positiva, eu não faço parte do grupo dos psicólogos da Brela, mas eu vou falar como psicóloga, né? Isso vai depender de como a sua esposa vê o mundo. Se era uma pessoa já que era mais otimista por natureza, isso depende de cada um especificamente. Isso em qualquer terapia, na verdade, né? Tem pessoas que vão tratar, por exemplo, um problema de trauma, foi assaltado. Tem gente que passa 1 ano, 2 anos tendo que fazer tratamento porque não passa na rua, porque não sai de casa. Tem gente que 1 mês supera. Mas isso porque internamente a pessoa já tinha qualidades de se superar, de enfrentamento. Então, isso é uma somatória. Eu não poderia dizer absolutamente quanto tempo, ou se a pessoa vai precisar disso durante muitos anos até ela ficar de tal forma que não possa conversar, eventualmente, ou só se comunicar com o olhar. Isso vai depender exclusivamente de cada um, né? Essas virtudes, não é que vai desenvolver todas, né? Nem todo mundo tem todas essas forças e todas essas virtudes, mas aquilo que está dentro, que é possível acionar, que é forte nela, para que ela tenha tranquilidade, paz, que ela participe da vida. Aí depende se a pessoa está deprimida, né? Muitas vezes vai ter que tomar medicação para isso, porque não é só o querer. Muitas vezes a pessoa está quimicamente necessitada de medicamentos, ou para ansiedade ou para depressão, né? Eu, particularmente, não sou contra, porque existem psicólogos que acham que não tem que tomar medicação nenhuma. Mas eu absolutamente não penso isso, nem numa doença como ela, e nem, eventualmente, casos de pessoas que estão deprimidos por outros motivos, ou até, eventualmente, sem motivo. Porque aí, realmente, precisa de medicação, no primeiro momento. Às vezes, depois pode até deixar a medicação, desde que a pessoa comece a pensar ou consiga pensar de uma forma positiva, porque não só a psicologia positiva como a cognitivo-comportamental tem a ver com o que a pessoa pensa, nós somos o que nós pensamos. Como agora nós temos esse trabalho aqui de imaginação criativa, nós estamos onde a nossa mente está. Se a gente conseguir se imergir nesse processo, por exemplo, de imaginar a praia, você está lá na praia. Você esquece que você está aqui, você esquece que você está sentado na cadeira, você está em outro lugar, né? Então, se você está aqui, mas você está pensando na sua esposa que está deitada lá, será que deram o remédio direito, estão cuidando? Aí você já não está mais aqui, o teu corpo está, mas atualmente está lá em casa. Então, é como, na verdade, nós vemos as situações, não são os fatos. Não é só ter ela, é como você lida com isto.
Você já percebeu, não estou falando só de ela. Vamos falar, por exemplo, e rapidamente, que eu sei que não tem muito tempo, um trauma em família, né? Vamos dizer que uma família inteira sofreu um acidente horroroso, foi todo mundo parar no hospital e tal. Tem gente da mesma família que passou pelo mesmo acidente, reage de uma forma mais tranquila, sai mais rápido disso. Não, agora eu já estou um pouco melhor, já vou começar a fazer um esforço para sair de casa, para retomar minhas atividades. E tem outras pessoas que entram numa depressão que não saem, a não ser que tomem remédio. O fato é o mesmo. Mas como cada um reagiu a ele, é completamente diferente. Certo? Aí é que ela vai depois entrando, primeiro saber como é que ela está emocionalmente. Mas há uma direção da transcendência. Primeiro, quando ela tem uma aceitação da doença e sabe que a possibilidade é uma doença grave, mortal, mas que existe tratamento, né? Quer dizer, ela não está com uma sentença. Ela sabe da possibilidade. Como também, eu posso sair daqui, sofrer um acidente aí, como nós falamos, né? E podemos acontecer. Ela sabe que existe isso. Só que, com o tempo, ela aprende muito com a doença, né? Todas as pessoas que passam por uma doença grave, ou elas estão evoluindo. Elas estão pensando sobre si. O fato delas perderem mobilidade faz com que elas se voltem para dentro delas e consigam descobrir outras, e inclusive grandes virtudes que a pessoa às vezes nem se dava conta. Então, esse exercício que a própria doença dá, faz com que ela cada vez mais vá para o lado da transcendência. Porque se ela não for, ela ficar, vamos dizer, revoltada, isso e aquilo, isso vai piorar. Aí realmente precisaria de um tratamento. Agora, se ela vai aceitando e devagar ela vai indo, até por conta própria para essa transcendência, que é um caminho que normalmente as pessoas já acham sozinhos, não precisa exatamente ter alguém, isso vai ajudá-la profundamente. Não, eu não sei, não. Não, se ela está bem, ela não precisa, porque ela tem tudo dentro dela. Inclusive, nós somos seres divinos, nós podemos enfrentar isso tudo, até se ela estiver bem. Se ela não estiver bem, ela precisa de um apoio psicológico. Mas ela pode, eventualmente, não que ela vá, isso depende de cada um, né? Mas ela pode, com a doença, ir aprendendo de tal forma que ela chegue nessa transcendência e nessa coisa até direto com Deus, da forma que ela conceba, que pode ser em contato com a natureza, em contato com ela mesma, que ela possa ficar tranquila, aceitar, fazer o melhor que ela puder, e não ficar deprimida. Então, perfeito. Aí, se ela não precisa do psicólogo. O psicólogo só precisa quando há uma necessidade. Ou um aprendizado que ela tenha com quem conversar, eventualmente. Mas se ela tem um esposo que acompanha desse jeito, eu acho que ela está bem ajudada, orientada, que é isso que também as pessoas fazem. Perfeito, mas isso é muito bom. A confiança, ela vê na psicóloga um amigo, aí cria, claro, óbvio. Ah, bom, é exatamente isso. Para trocar umas ideias, é isso. Só para tranquilizar o senhor, o meu pai já faz 10 anos que tem ela. No começo nós não tivemos suporte psicológico nenhum. Ele era uma pessoa completamente revoltada. E conforme ele foi conhecendo mais a doença, ele foi aceitando melhor e hoje ele é uma pessoa completamente diferente. Às vezes eu acho que a gente está doente e ele está completamente saudável. Então o senhor não precisa ficar preocupado que, como ela mesmo disse, ela mesma vai achar uma forma de se curar. É um processo que a pessoa entra e ela aprende. Tem mais uma pergunta aqui atrás. Vamos lá? Bom, então, meu nome é Marta, de formação eu sou enfermeira de saúde pública e como qualquer aluno da Escola Paulista de Medicina de mais de 25 anos atrás,
você nunca ouvia falar disso daí. Olha que eu passei, estagiei em neurologia, gostava do assunto, e vai por aí afora. O que eu queria saber? Eu queria saber que eu tive a informação, duas coisas, que parece que atletas de alta performance, alto impacto, tem uma certa incidência dessa patologia. Não sei bem por quê. E também que na Itália, parece que atletas ligados à área de futebol também é meio que maior a prevalência da doença nesse tipo de pessoas. Bom, até aí tudo bem, né? É uma informação. Mas eu queria saber se tem alguma justificativa, se tem algo por trás disso daí, ou simplesmente uma coincidência. De uma forma repetitiva, tem sido demonstrada, dentre as possíveis causas, a atividade física excessiva, que ela faz micronecroses musculares e ocorre uma liberação de uma substância chamada glutamina, que faz parte desse processo, e ela é transportada de uma forma retrógrada para trás ao longo do nervo, até que chega no corno anterior da medula e vai afetar a motricidade dos indivíduos. Isso é muito interessante. Os atletas de futebol na Itália, como que lá eles marcam tudo com figurinhas, os jogadores de futebol eles têm uma frequência cerca de 6 vezes maior de esclerose lateral amiotrófica do que a população da mesma faixa etária. Parece que a atividade física excessiva, ela causa o problema. Entretanto que no Brasil, que é o país que tem mais jogadores de futebol, nós não temos esse grande número de problemas de esclerose lateral amiotrófica. Pode ser que não seja só a atividade física, mas pode ser que seja a atividade física feita em um local não adequado. Por exemplo, campo de futebol não adequado. Porque para manter a grama bem verdinha, há necessidade de defensivo agrícola. E isto pode ser um fator desencadeador também. Então, de novo, não é um fator único, são vários fatores presentes. Essa poderia ser a justificativa para esse grande número. Por exemplo, também, atletas de maratona, maratonistas, que fazem 20,5 km por hora. É uma velocidade fantástica, mais que cavalo. Correndo 2, 3 horas, eles ganham de cavalo. Esses indivíduos não têm ela no número maior do que aquele que é encontrado no jogador de futebol. Então não é só a atividade física, tem outras coisas envolvidas também. Pegando o gancho da sua pergunta, gostaria de perguntar para o Fernando, nós temos certos problemas. Um deles é este, que a doença ainda ela não é conhecida, e se conhecida, ela é mal conhecida. E se ela é mal conhecida, ela é mal respeitada. Como fazer para nós médicos respeitarmos a doença, mais ainda, melhor, respeitarmos o indivíduo que tem a doença, quando ele procura, por exemplo, um pronto-socorro? Então, acho que nós dois somos formados na mesma escola, né, cara? E estamos redescobrindo uma série de coisas, né? Porque nos nossos cursos não nos falavam do ser humano. Falávamos muito da máquina humana, mas muito pouco do ser humano. Quem é esse ser? Então, por exemplo, a Cari acabou de trazer uma coisa bem interessante, que é que o ser humano pode ganhar do cavalo numa corrida, numa determinada distância. Por que será? O cavalo, né, precisou ser desenvolvido o cavalo de corrida. Né? A raça do puro sangue inglês, ela foi desenvolvida, porque não é da natureza do cavalo ficar galopando. Né? O galope é um recurso que o cavalo tem, como presa que é, para fugir de um predador. Então, ele não foi feito para ficar correndo desesperadamente. Né? O galope para o cavalo é um recurso. Será que a atitude mental, né, do indivíduo que pratica um esporte não vai fazer diferença? Né? Será que a atitude mental do ser humano, como a gente estava mostrando naquela causação descendente, ela não vai ser diferente? Será que o jogador de futebol brasileiro não
entre aspas, brinca mais no campo do que o jogador de futebol italiano que tem que fazer gol, que tem que fazer, né? Então, nós voltamos à questão da atitude mental e de como essa atitude mental está mais ou menos atrelada à missão de vida de uma pessoa. Eu traria isso para a questão do médico, né? Antigamente, a gente via muito mais os médicos, né, as pessoas que optavam por ser médicos ou profissionais de saúde, fazerem isso por vocação, né, e estarem a serviço de uma missão de vida, né, de serem curadores. Hoje, eu às vezes tenho sérios problemas com os meus residentes porque eles não gostam de gente. Quer dizer, eu falo, mas, você quer ser médico e... Como é? Né? E não é que não gosta de gente, às vezes não gosta de bicho também, então vai ser o quê? Né? Então, acho que está num lugar meio inadequado. Né? Eu acho que, como a Cari colocou, e, enfim, a gente sabe disso, assim, o ingrediente fundamental no processo de cura é o amor, né? É você poder reconhecer aquela pessoa e ter respeito pela condição dela, seja ela qual for. Então, hoje, acho que um dos ingredientes mais faltosos, né, mais carentes na nossa sociedade contemporânea é respeito. Né? A gente vê isso muito fortemente quando trabalha com idosos. Né? O valor que já se deu, né, para a pessoa que envelhece, que tem sabedoria, hoje tem se perdido. Né? Por quê? Porque a sociedade de consumo diz, bom, se o cara não está trabalhando mais como trabalhava, já não interessa. Isso já tá se transformando. Hoje, o fenômeno do indivíduo que acumulou sabedoria, ser valorizado como consultor, está muito forte. Está crescendo cada vez mais. Então, acho que, felizmente, né, a sociedade está se transformando, né, está envelhecendo, está se tornando mais sábia, e esperamos que isso se reflita em todas as áreas, inclusive na medicina. Bom, devido à avançada hora, doutora Cari, dê suas palavras finais, por favor. Ou só uma última pergunta, por favor. Nós temos que escutar uma pergunta, porque, afinal de contas, acima de tudo está o universo. Seu universo, por gentileza, faça a sua pergunta. Eu não fiquei entendendo muito bem os primeiros sintomas da doença. E a segunda pergunta seria se a natação ajuda o paciente a melhorar e não progredir a doença. Essa é a pergunta. Seu universo, ele nos acompanha há bastante tempo. Ele é atleta, é do Clube dos Paraplégicos aqui de São Paulo. É um clube que fornece no sentido de fornecer mesmo e oferecer atletas que ganham medalhas para nós, para o Brasil, nas competições aqui no Brasil e fora do Brasil também, incluindo-se as Olimpíadas, as Paralimpíadas. E o seu universo, ele tem um filho, Sideral, que é nosso amigo também, atleta, lá da neuromuscular, e ele está participando das nossas atividades. Muito obrigado. Em relação às perguntas, a esclerose lateral amiotrófica, seu primeiro sintoma, geralmente é um sintoma motor, no braço ou na perna, fraqueza muscular. Essa fraqueza, com uma dificuldade para abotoar uma camisa, para abrir um vidro de palmito, e junto com essa fraqueza, tem uma atrofia muscular. A carne vai perdendo o seu contorno. Junto com a atrofia, um tremorzinho na carne. A carne começa a tremer. Chama-se fasciculação. Mas fasciculação todos nós temos. Mas a fasciculação junto com a fraqueza e com a atrofia, é importante procurar um médico. Fasciculação sozinha, não precisa. Não há necessidade. Porque é um sintoma e é um sinal clínico que a gente tem de uma frequência muito grande. Mas muitos nos procuram achando que tem esclerose lateral amiotrófica, porque a carne começa a mexer. É um movimento natural que nós temos. E na esclerose lateral amiotrófica, vai acontecendo uma alteração progressiva, uma fraqueza progressiva. E ao exame, o médico ele encontra, batendo o martelinho, um reflexo aumentado. A associação, portanto, da fraqueza, da atrofia, da fasciculação, mais o reflexo aumentado,
pode ser esclerose lateral amiotrófica, cujo diagnóstico depois é feito através de exames, dentre eles, o mais importante, a eletroneuromiografia. Em relação à piscina, à hidro, uma coisa que já existe há mais de 2000 anos, vai fazer mal? Não, faz bem. Faz bem. A história é sábia. Ferrou? Então, muito obrigada, doutora Leila, doutor Fernando, doutora Cari. Nós agradecemos muito pela contribuição que vocês trouxeram para nós. Eu sei que a doutora Leila precisa sair. Certo, muito obrigada. Eu vou pedir mais uns 2 ou 3 minutinhos para o maestro, se ele puder ter mais algum tempinho para nós, que eu vou pedir para o Maurício falar um pouquinho aqui de um grupo que ele está fazendo parte, que está em parceria aqui com a Brela também. Obrigado, Hélio. Pessoal, bom dia. Meu nome é Maurício, eu sou filho de uma portadora e também cuidador. Além disso, a gente conheceu, a gente participa de fóruns, não sei se vocês participam aqui, tem um fórum mais ou menos grande no Orkut, uma comunidade com mais de 1000 integrantes, e a gente, alguns integrantes dessa comunidade, a gente começou a formar um grupo justamente para reivindicar algumas coisas, basicamente nisso sobre o desconhecimento da doença, e como a gente observou como existem poucas leis que protegem, que trazem benefício para os portadores, né? Então, numa atitude assim, de poucas pessoas, a gente começou por conta própria, a pesquisar as leis já que tem no Brasil, e a gente verificou tanta coisa. E a gente estava verificando uma lei sobre imposto de renda, impostos, dedução de impostos, e a gente viu que tem várias doenças que são contempladas, que têm essa garantia de isenção. Então, tem cegueira, tem Parkinson, tem outras doenças que não são, talvez, tão agressivas contra ela. A gente pergunta por que ela não está incluída, né? Seria por, sei lá, por maldade, por descaso das autoridades? Talvez não, talvez seja só desconhecimento. Talvez essas pessoas se juntaram anteriormente, alguns anos atrás, e conseguiram garantir alguns direitos. Então, a gente, de uma maneira assim, ainda embrionária, a gente começou a escrever para todo e qualquer político, todo e qualquer deputado, vereador, de qualquer partido, de qualquer estado. A gente tem pessoas com a gente que são do Paraná, de outros estados, que também estão fazendo esse trabalho. E faz muito pouco tempo, parece uma coisinha pequena, mas a gente já conseguiu algumas coisas. Um senador escreveu ao CONEP, que o CONEP é um órgão que regulamenta as pesquisas do Brasil. E ele foi, não digo acusado, não sei qual é o termo exato, mas várias reportagens apresentaram o CONEP dizendo que ele talvez fosse um entrave ao avanço das pesquisas no Brasil. E mandando e-mail simples, assim, dedicando poucas horas por dia, a gente conseguiu que um senador enviasse um ofício para o CONEP solicitando que eles pronunciassem a respeito dessas reportagens e o que o CONEP vem fazendo efetivamente para ajudar os portadores de esclerose lateral. E a gente conseguiu também que um deputado federal nos recebesse no seu gabinete e solicitasse que a gente elaborasse uma carta com reivindicações, com quais as necessidades, né, o que a gente não consegue, quais as dificuldades. Teve uma vereadora também que recebeu a gente. Em outros estados teve também alguma atuação nesse sentido. Então, assim, é pouquinho, mas eu acho que tudo começa com um passo, né? Então, tudo que é grande, tudo que chegou, começou pequeno mesmo. E a gente quer convidar vocês a participarem disso. Basicamente, quem puder, né? Quem tiver acesso ao Orkut, quem não tiver, faça um cadastro. O meu mesmo é um cadastro que não tem nem meu nome lá, tem um apelido com uma foto do grande Almagro do Palmeiras lá, o Valdívia. Então, ninguém precisa se identificar, né? E tem outros colegas também. Mas a gente vem conseguido, é pouquinha coisa, foi 2 meses, mas quem sabe isso não ganha corpo. E a gente precisa ajudar nesse sentido, ajudar a pesquisar, nem que seja via Google, com colegas, quais são leis que outros pacientes de outras doenças têm. Então, por exemplo, a gente sabe que AIDS, câncer, diversas outras doenças têm direitos muito mais garantidos do que a gente tem. E a gente é dosado. O próprio deputado falou, eu nunca tinha estudado falar dessa doença, e não entendo por que um universo tão pequeno de 15 mil pessoas não pode ser incluído nessa lei, já que pouco iria
onerar mais a previdência, o que seja, que mesmo que eu negue, quer dizer. Então acho que vale a pena tentar fazer isso. Vamos pesquisar leis que já existem, que beneficiam essas doenças, levantar também nossas necessidades e fazer isso, gente. Aproveitar que é uma época eleitoral, que os políticos também estão mais abertos a ouvir, né? E encaminhar e-mails, ligar para comitê de campanha, ligar para gabinetes. E, paralelo a isso, a gente também vem desenvolvendo, junto com a assessora jurídica aqui da Brela, a gente pretende, juntando essas necessidades, lançar uma carta aberta, né? E, quem sabe, publicar nos jornais, na imprensa em geral, mandar a todas as autoridades do país. Quem sabe alguém nos escute e a gente consiga garantir alguns direitos. Então, queria convidar vocês, pessoal. Essa comunidade está dentro do Orkut, chama-se Esclerose Bilateral Amiotrófica. Tem várias comunidades com esse nome. A que a gente participa é a que tem mais integrantes, são 1.000 e poucos. E colocarem lá, olha, descobri que existe uma lei que os pacientes de câncer têm, que garantem isso. E a partir disso a gente consegue. Eu acho que vale a pena tentar. Obrigado, gente. Obrigada, Maurício. E agora, nós vamos ter a última atividade.